Mais ou menos um ano que eu tenho impressora 3D aqui em casa. Ela fica ali atrás, eu já até mostrei em outro vídeo. Então posso falar com propriedade se vale ou não vale a pena ter uma impressão 3D. Sem toda essa fantasia que existe na internet, onde a galera fala que você vai comprar uma impressora 3D, vai começar a imprimir e simplesmente vai ganhar muito dinheiro com isso. É sobre isso que eu quero falar sobre esse vídeo, para que você não caia nesse tipo de pegadinha, de ilusão, de fantasia que a galera tenta te vender aqui para vender curso no final. É claro, quase sempre o objetivo é esse. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te falar toda a minha experiência sobre esse assunto com mais de um ano, porque talvez eu tenha caído nesse clickbait aí, mas eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso no decorrer do vídeo. Há um pouco mais de um ano, isso deve ter já quase seus 2 anos, eu encontrei uma pessoa, acabei conhecendo ela, e ela vivia simplesmente de impressão 3D. Na época, não sei se ele ainda continua fazendo, ele imprimia peças 3D decorativas, tipo action figures, coisas assim, pintava à mão e vendia em marketplace tipo Shopee. Era assim que ele se sustentava, cara. Na verdade, essa era a renda principal dele. E eu fiquei com isso na mente, cara. Eu achei incrível a ideia de você botar uma máquina para trabalhar para você e viver disso. Com o tempo, eu fui pesquisando, consumindo cada vez mais conteúdo sobre impressão 3D, até que então eu decidi comprar a minha impressora 3D. Depois que você entra nesse mundo e consome tanto conteúdo, fica quase impossível você não tomar essa decisão. E eu comprei a minha impressora 3D, era uma Ender 3 V3 SE. Ela foi comprada no ano passado, lá no começo mais ou menos do ano, quase no meio assim. E eu tenho ela até hoje, é a única impressora que eu continuo tendo, e eu vou falar um pouco sobre essa experiência que eu tenho com essa impressora e esse mundo de viver de impressão 3D. Será que isso é possível? Sim, é possível, mas tem um grande mais aí na história. A grande realidade é que você não pode cair nessa conversa, cara. Se você cair nessa conversa, você tá perdido. Você vai entrar com um hype lá em cima, com a expectativa lá em cima, numa coisa que não é bem assim, cara. O negócio de impressão 3D, ele não é simples, não é fácil e muito menos não é rápido de se fazer virar isso aí, de fazer virar sua renda principal, sabe? Por mais que existam pessoas que hoje fazem isso, essa é uma análise muito crua da situação real. É bem difícil, na verdade, você conseguir transformar a impressão 3D num negócio rentável, lucrativo, frequente, sabe? Isso é o que eu aprendi ao longo desse um ano. Apesar disso, cara, ter uma impressora 3D em casa não necessariamente é um desperdício de dinheiro. Na verdade, eu não coloco assim. Eu vejo muitos pontos positivos de ter essa máquina aqui em casa. Inclusive, hoje eu gostaria de fazer um upgrade dessa máquina, de ter outra máquina, mas ainda não é o momento. Então, assim, ter isso em casa é muito bom, mesmo que isso não se transforme num negócio para você. Eu vou dizer aqui alguns pontos positivos que você pode levar em conta para comprar ou não uma máquina como é a minha, no caso a Ender3 V3 SE. Eu vou deixar aqui alguns links de máquinas de impressão 3D que eu super indico para quem está querendo começar nesse mundo, beleza? Então, confere os links aqui nesse vídeo. O primeiro, cara, é o custo acessível. Uma máquina como a minha, eu já falei, custando R$1.200 a R$1.400, talvez R$1.500 em algumas ocasiões, você compraria até algumas impressoras de papel. E a impressora de papel, que só imprime em papel, custa mais ou menos isso hoje. Claro, tem outras muito mais baratas, mas também tem impressoras 3D muito mais baratas. E acho que o custo é muito acessível, inclusive do material, que em média custa R$60 a R$120, assim, os materiais mais baratos para se imprimir isso. E o outro ponto é versatilidade total, cara. É absurdamente, eu acho que eu diria que é infinito a possibilidades de objetos que você pode fabricar dentro da sua própria casa. Coisas que você pode fazer tanto para você mesmo, como para os seus amigos, para sua família, para vender, para que seja o objetivo. Você provavelmente já está vendo aqui no cenário alguns objetos que foram impressos com a minha impressora 3D. É o caso dessa Pokébola aqui, desse Ayrton Senna aqui, e aqui eu tenho uma dock de celular, né? O iPhone, quando ele fica deitado carregando, ele fica no modo dock, parece um despertador. Isso aqui é para deixar ele nesse formatinho bacana. Eu imprimi isso e isso geralmente fica ao lado da minha cama. Eu vou mostrar um videozinho disso aqui para vocês aí do lado, tá? Então, assim, existem várias possibilidades. Aqui eu tenho um vasinho de planta que eu imprimi com a impressora 3D também. São diversas as possibilidades que você pode fazer. Chaveiro, imã de geladeira, objetos personalizáveis, luminárias. Algumas vezes no vídeo eu já mostrei aqui. Vou até pegar, peraí. Tive que pegar. Essa aqui, por exemplo, é uma luminária que eu imprimi completamente em impressora 3D, cara. Eu tinha um filamento branco, né? E aqui eu fiz a cúpula. E aqui embaixo, usando o filamento preto, eu fiz a base, tá? E depois eu só, obviamente, né,
comprei a parafernália e transformei isso aqui em uma luminária. E vez por outra, ela fica ligada lá no final do estúdio, né? Tô até inclusive pensando em passar ela aqui para minha mesa de trabalho. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é que existem diversas, infinitas possibilidades do que você pode fazer. Aqui em casa tem desde saboneteira de banheiro a objetos decorativos, como eu mostrei aqui agora. A saboneteira eu não peguei porque tá lá no banheiro, né? Obviamente, é por isso. Mas assim, é uma máquina que é, cara, pelo preço que ela é vendida, eu acho um objeto incrivelmente bacana pra se ter em casa. Se você é um cara que gosta de tecnologia, se você gosta de criar coisas novas, cara, a impressora 3D provavelmente é pra você. Se você não descobriu ainda e caiu nesse vídeo, eu sinto muito, porque a partir de agora você vai ficar fissurado nesse troço. Claro que depois que você tem, depois de um tempo, o hype dá uma baixada, você imprime menos, mas isso não tira o valor que ter uma máquina dessa em casa entrega. É muito maneiro, é muito bacana. Vez por outra eu fico pensando no que eu vou imprimir. Por exemplo, eu tenho agora um Pikachu que eu imprimi que é pra eu mesmo pintar, eu quero ter esse momento, ainda não tive tempo pra fazer isso, mas ele já tá impresso lá, que eu em breve vou pintar ele. Então assim, tem muitas coisas que dá pra fazer, não quero ser redundante aqui, mas é uma máquina absurdamente maneira e legal pra se ter em casa. Seja pra hobby, seja pra você que gosta de criar coisas novas e seja também pra trabalho. Mas, atenção, cara. Se você pensa em investir seu dinheiro hoje para ter uma renda rápida, você precisa resolver um problema, né? Matheus, eu preciso de uma renda extra urgente. Eu não indico impressão 3D, cara. Honestamente, não. Por quê? Porque para esse negócio virar, demora um pouco mais. E talvez existam outras coisas, como comprar uma caixa d'água e vender uma caixa de garrafinhas de água e vender no sinal, e vai te trazer retorno mais rápido do que talvez impressão 3D, porque tem todo o trabalho que você vai ter que ter em estudar, em aprender a mexer nessa máquina, e depois em criar algo diferente do que as pessoas já fazem. Essa é a grande armadilha. A galera entra no mundo da impressão 3D e já vai atrás de vários arquivos que tá todo mundo já imprimindo por aí e vendendo em Shopee, Mercado Livre, enfim. E você abre aí Mercado Livre, Shopee, por exemplo, e tem diversas pessoas vendendo os mesmos objetos. Ou você cai no erro daquele meu colega, sabe, que eu falei no começo do vídeo, e ele acabou tendo a sua conta banida. Por quê? Porque vender objetos de Marvel, Pokémon, DC, esses objetos têm direitos autorais. E você pode correr um grande risco de se ferrar bonito. E não só perder a loja, mas tomar um processo, cara. Uma coisa que talvez, falando de valores de 100, 200 mil, coisa que talvez você não tenha como arcar. Isso é uma responsabilidade muito grande, cara. Então, assim, qual é o caminho certo para ganhar dinheiro com impressão 3D? Eu diria que, depois desse 1 ano e pouco, eu posso dizer para vocês porque eu paguei a impressora imprimindo algumas peças. Hoje não é a realidade para mim, mas eu cheguei a fazer isso. É criar peças próprias, coisas diferentes. Não necessariamente você tem que saber modelar em 3D, né, criar arquivos, mas você precisa ter uma visão diferente do que fazer, sabe? Não ir aonde todo mundo tá indo. Existem vários sites de pessoas que vendem projetos super bacanas com licenças comerciais, como luminárias como essas, relógios, várias outras coisas, cara, que você pode ir atrás desses caras, comprar a licença e fazer uma loja diferente, fazer algo completamente diferente, cara. Mas tem que usar a criatividade, tem que testar muito, tem que investir muito também, cara. Vender na internet, cara, não é montar uma loja na Shopee, no Mercado Livre e achar que isso da noite do dia vai funcionar. Infelizmente, não é assim. A minha loja na Shopee, por exemplo, depois de eu tirar 30 dias de férias, ela simplesmente flopou. Parece que a Shopee, ela quis me excluir do marketplace e parou de mostrar todos os meus anúncios, ao ponto de eu não vender mais nenhuma peça, cara. Isso foi me desanimando e é o que me fez parar de tentar trabalhar com impressão 3D e deixar isso mais para ser um hobby para mim, vender algumas coisas ou outras para um amigo e tal, presentear pessoas. Eu prefiro assim, porque hoje eu já tenho meu trabalho, tenho outras atividades, mas entendeu onde eu quero chegar? Para você transformar isso num negócio, não dá para depender de arquivos de grátis e Shopee, cara. Você tem que ir além, você tem que ir a fundo nisso aí. Depois desse vídeo aqui, você, ao invés de te desanimar, e o objetivo não era desanimar você de comprar uma impressora, você tá mais hypado ainda do que antes. Você quer comprar uma impressora 3D, você já entendeu como é a parada, depois que eu te expliquei tudo, porque eu precisava ser franco nesse vídeo. Eu não quero vender uma ilusão, um sonho, como muita gente da internet faz. E ainda assim você quer comprar uma impressora, qual é a impressora que você vai escolher? Esse é um ponto, assim, crucial. Como eu disse, a Ender 3 SE, ela é uma excelente impressora. Se você está muito limitado na faixa de preço, te recomendo muito ela, e também te recomendo a versão dela um pouco melhor, que é a KE,
E tem a Ender 3 SE nova também, né? Já tem as versões mais atualizadas dela, que são muito boas também. Mas quando a gente vai chegando perto dos 2000, 2000 e pouco, eu preciso parar de recomendar a Creality para recomendar a Bambu Lab A1 Mini. A A1 Mini, ela é uma impressora muito menor, é um exagero. Mas, por exemplo, a Creality imprime em 22 por 22 centímetros. A A1 Mini, se eu não me engano, é 16 ou 17 centímetros, ela é razoavelmente menor, a mesa de impressão. Em compensação, ela traz uma qualidade absurdamente boa, sem precisar fazer muito esforço. Não é que a Creality não consegue entregar essa qualidade, mas você precisa trabalhar mais em cima disso, precisa aprender melhor a usar em máquina. A Bambu, ela tem um projeto de ser plug and play, digamos assim. Você ligou a impressora, conectou no seu computador, no seu notebook, no seu celular, baixou um arquivo direto do site deles e você imprime sem problema e a qualidade da peça já está absurdamente boa. Então, por isso eu recomendaria a Bambu Lab A1 Mini, que ela, a partir de 2.000 e pouco, você já consegue encontrar. Se você quiser gastar um pouquinho mais, você compra um kit onde ela consegue imprimir em até 4 cores, se não me engano. E é super bacana imprimir colorido, tá? É um tema até para outro vídeo, mas é muito bacana. E tem a A1 também, né? A A1 é a versão da A1 Mini maior, que é top, né? Não preciso falar nada, mas aí você teria que gastar 4 a 5 mil reais. Compensa? Super compensa. Você vai ter uma impressora top de linha também. Você vê que muita gente hoje está preferindo só ter Bambu em casa, por causa disso, tá? A qualidade de impressão, logo na primeira impressão, ela é absurdamente boa. Mas dependendo do tipo de coisa que você quer fazer, talvez não faça sentido. Por exemplo, você quer fazer peças muito grandes, você vai ter que ter uma impressora onde o volume de impressão é muito maior. E aí tem outras impressoras no mercado que atendem esses requisitos aí. Precisa pesquisar muito o que você quer imprimir. No geral, se você quer para ter em casa, para fazer hobbies, eu iria muito de Bambu Lab A1 Mini ou da Ender 3 da Creality, tá? São impressoras muito boas. A Creality, inclusive, agora tem um combo para você imprimir colorido e, assim, entrega qualidade muito boa e num preço mais acessível. Eu iria nessas duas impressoras. Lembrando, eu vou deixar uns links aqui na descrição. Dá para comprar pelo AliExpress, dá para comprar pelo Mercado Livre. São os melhores lugares hoje para você comprar. Então, vou dar uma pesquisada, ver se acha algum cupom e vou deixar aqui no link para você dar uma conferida nisso aí, beleza? Eu quero concluir esse vídeo aqui, tá? Eu espero não ter te desanimado desse mundo, mas eu precisava, como falei aqui antes, ser realista, de ser honesto. Mas mesmo que você não faça da impressão 3D um negócio da sua vida, não faça disso uma renda absurda, eu garanto para você que são 1.000 a 2.000 reais muito insanos de se ter na sua casa. É um dinheiro gasto que vale super a pena. Se você tiver expectativas alinhadas ao que eu falei aqui, se você for tentar viver esse sonho da galera que fala que ganha muito dinheiro já com impressão rápida, esquece, você vai se decepcionar, como por alguns momentos eu acabei me decepcionando. Mas para ter uma máquina em casa, para imprimir coisas bacanas, para de vez em quando vender uma peça ou outra, ou para estruturar um negócio aos poucos, para você entender como funciona e aí ir criando o seu próprio negócio, pô, vale super a pena. É uma das coisas mais legais que eu comprei nos últimos anos, assim. Sem dúvida. A aquisição de 2025 foi a coisa mais legal que eu tive, foi a impressora 3D. Cara, se esse vídeo te ajudou, considere se deixar um gostei aqui, né? Isso ajuda muito. Comenta, né? Se você já tem uma impressora 3D, se está pensando em comprar ou não. Comenta aí o que você quer falar sobre esse assunto, se esse vídeo fez sentido para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.